o assunto agora é economia, porque a dívida dos brasileiros voltou a subir e já ocupa 27% da renda mensal, como isso configura então o maior patamar desde o início do programa Desenrola, que foi criado em julho de 2023 pelo presidente Lula, com a proposta de renegociar débitos, reduzir índices de endividamento da população. Os dados são do Banco Central. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a nossa repórter Rafaela Lourenço. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Letícia, Eduardo e a todos que nos acompanham aqui no TJ Aparecida. De fato, né? Bom, a expectativa do governo é que essa situação melhore com o programa Crédito do Trabalhador, só que com um pouco mais de um mês, Letícia, né, deste programa já em andamento, foram concedidos mais de 10 bilhões de reais em crédito consignado, né, para os trabalhadores brasileiros. Esse número assusta, até porque esse nível alto de comprometimento da renda das famílias brasileiras vem aumentando, vem piorando, na verdade, desde o segundo semestre de 2024. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com um economista, com o Alexandre Faria, que vai explicar melhor, né, o que está acontecendo com a nossa economia e principalmente com esse endividamento das famílias brasileiras. Como explicar esse nível tão alto e alarmante, não é, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde. Bom, você falou aí de um dos benefícios que o governo vem, né? Vai praticar, vamos dizer assim. Nós já tivemos o Desenrola Brasil, que foi um benefício que durou aí mais ou menos um ano, e agora vai ser mais um, né? Mais um. Por quê? Né? Porque a população ela vem muito endividada, né? Nós temos hoje aí mais de 70 milhões aí, né, de pessoas com dívida, de pessoas negativadas. Isso aí representa 50% da nossa população adulta. Então, assim, eles fazem... como a inflação está alta, né, juros altos, inflação alta, isso aí faz com que as pessoas corram atrás dos créditos, né, atrás de créditos, e o crédito hoje está muito alto. Eles adquirem um crédito e eles não conseguem honrar com esse crédito. Aí por quê, né? Hoje o nosso IPCA, para você entender, né, o Banco Central ele estabeleceu uma meta para 2025 de 3%. Nós não estamos nem no meio do ano e essa meta já bateu mais de 80% dos 3%. Então, quer dizer, está quase 6%. E daqui para o final do ano, a tendência, infelizmente, é piorar. Então, assim, as pessoas estão fazendo o empréstimo e não estão tendo como honrar esse empréstimo. Em outros exemplos práticos também, né? Como que essa desaceleração econômica ela impacta no bolso do trabalhador, do consumidor, que acaba sentindo, né, no final da ponta? Sim, assim, a inflação vem, né, aumenta tudo, né, os produtos básicos como arroz, feijão, tudo, veículo, né, a parte de financiamento, parte de investimento, parte de empréstimos, né, a gente tem a nossa taxa Selic também, que de 10% ela deu um pulo, está quase 15%, então, assim, é uma situação, é um cenário hoje muito ruim e, assim, nós não temos previsão, né, para melhora, não temos previsão para melhora e, assim, orientar, né, hoje cabe uma orientação à população, né, principalmente à população endividada, que é tentar renegociar essa dívida, né, apesar desse programa que está tendo, realmente saber se realmente vai precisar desse programa e se orientar em relação às taxas, né, que vão ser cobradas nesse programa. E o senhor falava um pouco do Desenrola, né? Surtiu efeito? Fez a diferença também em relação a esses endividamentos, as renegociações de dívidas e quando também procurar, né, esse serviço? Na verdade não surtiu efeito, porque assim, o Desenrola ele veio num programa de 2000, meados assim, de 23 para 24, vamos dizer aí, uns 10 meses que durou esse programa, onde você lá no começo você faz um empréstimo, um exemplo, de R$1.000, aí chega lá na ponta você tem que pagar 1.200 por conta de infração, juros altos, né? Então muita gente se endividou até por conta disso, por conta de ter assumido essa dívida e não ter como honrá-la. Claro que a gente está falando já dos endividados, né? Mas como um economista, né? Assim, uma reeducação financeira também, quais as orientações para o pessoal de casa que nos acompanha neste momento para tomar cuidado, se alertar também? Hoje vale mais do que dizer que, poxa, quando você for no mercado você tem que procurar o mais barato. Hoje está difícil procurar o mais barato, mas você tem que, hoje você que está endividado, procure ver o que você tem de dívida, né? Se são dívidas com taxas de juros altas, se você consegue, por exemplo, um outro empréstimo, mas com uma taxa de juros bem em conta, nos casos seria trocar sua dívida por uma taxa de juros menor. Seria isso.
Muito obrigada, Alexandre, pela participação conosco. Fiquem então as dicas, né, do nosso economista e um alerta para todos os brasileiros, até porque a taxa muito alta, né, um nível alarmante de endividamento no nosso país, infelizmente. Letícia, Eduardo, eu volto com vocês. E isso acaba impactando diretamente na nossa economia, né, Rafa? Muito obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida. Boa tarde para você, viu? Até mais. Tchau, tchau.